Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Começa agora o programa Justiça no Ar, quadro semanal de entrevistas produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá e transmitido pela fanpage do Judiciário no Facebook. Eu me chamo Luiz Menescal e nessa edição temos como convidados o desembargador Carmo Antônio de Souza e os servidores Marcelo Jacques, historiador, e Michel Ferraz, museólogo. Enquanto o desembargador é o segundo mais antigo desta corte, com profundo conhecimento sobre sua instalação e amadurecimento ao longo dos últimos 30 anos, os dois servidores são os responsáveis pelo livro Justiça do Amapá, o desafio da instalação à conquista digital, que está em produção em comemoração às 3 décadas do Poder Judiciário do Cuju. Sua Excelência, colegas servidores, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Eu vou começar o programa com algumas perguntas, mas depois vocês vão estar livres, inclusive, para perguntar diretamente um ao outro algum aspecto do trabalho, né, que é exercido por cada um aqui na nossa instituição. O desembargador Carmo Antônio, aprovado no primeiro lugar, no primeiro concurso da magistratura, em 1991, tem uma carreira anterior bem plural, assim como uma formação vasta, que inclui especializações em direito penal, agrário e constitucional, além de mestrado e doutorado na área penal. Desembargador, a que o senhor atribui esta sede por conhecimento e esse esforço tão constante no autoaprimoramento profissional? O primeiro aspecto são objetivos que você estabelece na vida. Foi muito curioso que, assim que eu comecei a estudar, eu já defini que eu queria fazer direito. E assim que eu entrei na carreira, na faculdade de direito, eu já estabeleci como metas, coincidiu de eu ter passado logo em seguida no concurso da Justiça Federal, e eu deliberei que eu buscaria de todas as formas me tornar magistrado. E eu sabia que para me tornar magistrado era necessário que eu buscasse um aperfeiçoamento, e foi exatamente isso que eu busquei fazer no decorrer de toda a minha vida. Como eu tinha 2 sonhos, que hoje, graças a Deus, são realizados, eu tinha um sonho de ser magistrado e de ser professor, e eu consegui realizar esses 2 sonhos aqui no estado do Amapá. Eu sempre busquei o aperfeiçoamento porque eu acredito que somente com bastante estudo e com bastante experiência de vida é que você consegue desempenhar bem as funções que lhe são atribuídas. Perfeito. E, desembargador, quanto à experiência profissional, tanto anterior à magistratura, quanto concomitante com ela, no caso do magistério, né, no mundo acadêmico, o senhor poderia dizer que elementos essas experiências agregaram efetivamente, cada uma delas, para a sua carreira na magistratura? Olha, não há dúvida nenhuma que elas se complementam. Eu diria para você, é possível você imaginar um médico dando aula sem ter tido a experiência de cuidar de pacientes? Da mesma forma, eu penso que é na nossa profissão. Ou seja, dentro da academia, eu troco com os meus alunos as experiências profissionais dos processos que eu julgo no dia a dia. Então, não tenho nenhuma dúvida de que a minha atividade como magistrado se complementa com a de professor. Então, magistério e magistratura, eu diria que são como 2 irmãs siamesas. Por quê? Estão intimamente ligadas e uma auxilia profundamente a outra. Perfeito. Também temos aqui como convidado o Marcelo Jacques, né, historiador, e que integra essa equipe que está fazendo esse trabalho tão importante de recuperação da memória aqui da Justiça do Amapá. E, Marcelo, eu queria que você explicasse para o nosso público e para nós mesmos, do ponto de vista de um especialista na área, nas suas palavras, quais são as razões efetivas para se valorizar a história de uma instituição com uma atuação de uma magnitude e de uma profundidade tão grande dentro da história aqui do estado do Amapá. Bom, bom dia a todos, né? Assim, a instituição em si, eu costumo dizer que não é separada de algo bem mais amplo, que é uma sociedade, né? Então, a história da justiça amapaense, ou do judiciário amapaense, ela não pode ser vista como uma ilha, como algo desassociado da história do próprio estado, do território amapaense, que hoje é o nosso estado, né? O estado do Amapá. Essa história de resgate
especificamente dos 30 anos da criação do Tribunal de Justiça. Ela foi uma ideia que surgiu na gestão, assim que entramos, né, na gestão ainda do desembargador Lages. Ele nos solicitou que confeccionássemos esse livro comemorativo. Foi a princípio um desafio, tínhamos acabado de entrar no tribunal do último concurso e não tem ainda uma gama de documentos escritos, de acesso a fontes secundárias dessa história. São muitas coisas que tivemos que recorrer a fontes primárias. Então foi um desafio, muito até pelo tempo, mas acreditamos que conseguimos apresentar relatos a contento, onde figura muitas das vezes o desembargador Carmo Antônio, me perdoe, eu cito o desembargador Carmo Antônio, inclusive com relatos de situações mesmo em que ele vivenciou na prática e dos desafios dessa história do judiciário. E quanto à história da instituição, não se limita só a essa questão dos 30 anos do tribunal, ela vai muito além, ou bem mais de forma retroativa, anterior, né? Estamos descobrindo diversas fontes primárias com processos antigos da antiga comarca de Macapá, da antiga comarca de Mazagão, que remontam lá ao início do século passado, século XX, e até mesmo ao século XIX, né? Inclusive temos aqui na nossa vitrine em frente à biblioteca documentos que nos falam sobre processo de escravidão, sobre registro de escravos no final do século XIX, dentre tantos outros. Então, quanto a essa questão da justiça, de modo geral, no nosso território, a gente pensa mesmo em fazer esse resgate que vai ser demorado, que vai ser árduo, mas que também vai trazer uma recompensa muito grande, trazer esse resgate e ter as condições de tornar essa documentação, essas fontes acessíveis não só ao tribunal, como a outros pesquisadores, a outros interessados na história do tribunal, que assim, com certeza absoluta, o objetivo maior é enriquecer a própria história do nosso Estado, né? Então eu acredito que essa é a importância desse resgate, dessa história do judiciário, para complementar a nossa própria história e para entender melhor como chegamos até aqui. Perfeito. E pegando como gancho até a informação de alcançar com documentos até decisões e julgamentos do século XIX, ao longo desse trabalho, eu aproveito para perguntar aqui ao Michel, que é museólogo, qual o papel de um museólogo na organização de toda essa informação, documentos e objetos, né, que foram coletados ao longo dessa pesquisa, para que haja uma melhor fruição da parte do grande público, ou pessoas com interesses mais específicos, e até da aquisição dessa memória. Como é que é esse papel exercido por vocês? Aproveita para falar daquele trabalho, naquela proposta do Museu Virtual. Tudo bem. Bom dia, agradeço já o convite da Ascom e a possibilidade de estar em companhia do desembargador Carmo Antônio. Realizamos esse livro, não tivemos a oportunidade de ter essa conversa antes por questões da pandemia, mas eu sei que cada memória individual é importante na construção dessa memória coletiva, de que a gente faz parte, né? Cada um faz parte da sua contribuição, e a figura do desembargador Carmo Antônio não é diferente na construção dessa história. Então certamente a gente vai voltar a isso. Em relação à pergunta, para saber o papel do museu dentro da sociedade, dentro desse contexto, a gente teria que dizer o que é que o museu faz. Então seriam três coisas. Para se tornar museu, o museu tem que conservar objetos físicos ou não, ele tem que pesquisar e ele tem que comunicar. Se ele não faz não atender esse tripé, ele não é um museu. Então a gente pode falar, por exemplo, de patrimônio. Se existe um museu, ele se torna patrimônio. Patrimônio vem daquela palavra romana ainda, de herança de pai para filho. Depois disso vem a Revolução Francesa e a gente vê que o patrimônio se pensa em destruir toda aquela história,
e aí durante aquele momento de conflito eles começam a perceber o patrimônio como alguma coisa diferente. Não é mais o patrimônio da aristocracia, o patrimônio passa a ser nosso, é coletivo. Então, dizendo isso, a gente entende que esse patrimônio ele passa a ter algo diferente, que é o sentimento de pertencimento, de identidade. Então foi assim que a França se fez para se constituir Estado-nação, foi assim que o Brasil fez enquanto criação de Estado recente também, criou o Museu Nacional, e vamos dizer que é assim também que o Tribunal de Justiça faz, que é essa questão de preservar sua memória institucional. Então, tendo esse patrimônio presente, a gente sabe qual o contexto aquela instituição estava inserida na sociedade, a gente consegue ter esse entendimento. Então, eu acho que o museu tem essa função de ajudar, colaborar nessa implementação da cidadania. Então, a gente não pode simplesmente abandonar o que passou, alegando que é passado, mas a presença daquilo ajuda também a nos projetar para o futuro, ajuda a ter esse entendimento enquanto instituição, mas enquanto instituição que participa da construção dessa sociedade. Perfeito. Aproveitando essa questão de entender o passado que você colocou para poder planejar melhor e executar melhor o futuro, aproveito para perguntar para o desembargador Carmo, vou inverter aqui um pouquinho as perguntas que eu tinha planejado. Desembargador, como testemunha ocular desses 30 anos, certo? Como um protagonista efetivo da história da justiça do Amapá ao longo dessas 3 décadas, o senhor tem uma visão muito privilegiada, no sentido de que estava presente, que estava participando da justiça do Amapá na sua prestação jurisdicional e em todos os seus papéis um pouco mais secundários em relação a isso, que são muitos. Tentando fazer um exercício um pouco de premonição com base nos padrões que a história segue, na vivência que o senhor já teve, o que o senhor vislumbra como um destino para a justiça do Amapá de agora em diante, a partir dessa vivência até agora? O senhor com certeza ainda, além de todo esse período, ainda tem um papel que também será muito singular até o final da sua carreira, que ainda tem um bocado de anos pela frente. Olha, Aloísio, Marcelo, Michel e as pessoas que estão nos assistindo. Para se ter uma ideia, quando eu me tornei juiz do Estado do Amapá, as minhas primeiras sentenças eram datilografadas numa máquina linha 98 e as cópias eram de carbono. Então imagina, você datilografava, qualquer erro que você cometia, você tinha que parar, tirar o papel e apagar. Hoje, alguém imagina uma situação dessa? São 30 anos. E veja, por que eu estou falando isso? Como é difícil imaginar como será daqui a 30. Por quê? Porque o isolamento e a pandemia fizeram com que todas as instituições evoluíssem, porque a pandemia teve muita coisa de ruim. Teve mortes, teve sofrimento, continua produzindo, né, esse passivo que ele vai trazer consequências horrorosas para a vida social. Mas, de outro lado, vamos pensar pelo lado positivo. Quem imaginaria, há algum tempo atrás, se discutia se o preso poderia ser ouvido por videoconferência. Hoje, ninguém discute isso. Ou seja, todos nós estamos lutando para quê? Para que tudo seja, hoje, nossa justiça 4.0, dentro delas, a justiça 100% digital. Ou seja, todas aquelas comunicações que tinham necessariamente que ser feitas por intermédio de oficial de justiça, que era o longa-manos do Poder Judiciário, hoje não. Hoje nós já podemos fazer por WhatsApp, nós podemos fazer por qualquer meio virtual. Então, é impossível que, diante da experiência passada, em que eu datilografava minhas sentenças, e hoje eu vejo a evolução, como seria daqui a 30 anos? Por quê? Porque a pandemia e o isolamento nos fez 30 em 1, basicamente. Então, nós evoluímos dentro da nossa instituição, especialmente o Poder Judiciário, ela nos fez evoluir em pouquíssimo tempo. Então, eu não tenho a capacidade de visualizar. Talvez depois de conversar um pouquinho com o nosso historiador e com o nosso museólogo, eu possa ter
uma noção maior do que isso, mas hoje, nesse momento, eu não tenho. Eu só sei o seguinte: a função nossa, Poder Judiciário, é o quê? O Estado existe para proporcionar uma vida melhor ao cidadão. O Estado só existe isso. Tudo que o Estado faz fora disso, ele não está cumprindo o seu papel. E o Judiciário, qual é a finalidade dele? Proporcionar esse bem-estar à população. De que forma? Prestando atividade judicional em benefício dessa população. Ou seja, o papel do Poder Judiciário, ele é muito simples, é de pacificação, é de eliminação dos conflitos. E o Judiciário evoluiu muito, por quê? Inicialmente nós achávamos, nós juízes, tínhamos a presunção de que nós conseguíamos resolver o conflito das pessoas. Foi necessário que chegássemos a 110 milhões de processos para que nós percebêssemos que o juiz sozinho não era capaz. E aí nós evoluímos em que aspecto? Hoje, conciliação e mediação. O conflito é do Marcelo e do Michel. Eu tenho que chamar vocês dois, porque afinal de contas, eu como terceiro, nunca vou compreender a essência do conflito. Porque às vezes, não é a dívida que o Marcelo tem com o Michel, não são os 100 reais, os 200, mas são os recalques, são os sofrimentos que os dois tiveram, os desencontros. Então o Poder Judiciário percebeu isso. E eu tenho certeza que esse isolamento, essa pandemia, nos vai fazer crescer nesse aspecto também. Eu só posso dizer para você que o Poder Judiciário continua cumprindo o seu papel, mas cada vez mais sensível às necessidades, como Marcelo diz. Nós não podemos analisar o Poder Judiciário fora do contexto social. Então, nesse contexto social que nós estamos falando, eu não tenho dúvida de que nós prestaremos uma atividade cada vez melhor, porque o Judiciário tem que dar segurança à população. E ele só vai dar essa segurança à população por intermédio de uma prestação judicional cada vez melhor. E isso passa necessariamente pelo aperfeiçoamento de todos os nossos servidores e de todos os nossos magistrados. Perfeito. Aproveitando a fala do desembargador Carmo para oferecer um gancho para os nossos outros dois convidados, ressalta aqui na fala do desembargador o que ele viu logo no início da carreira na magistratura, o que ele praticou a partir de, por exemplo, eu ia dizendo digitar, datilografar sentenças, corrigir na borracha, usar papel carbono, né? Telefone exclusivamente fixo analógico, né? Não existia e-mail, não existia internet, só de uma maneira muito rudimentar. O fax ainda era uma coisa de grande valor, talvez nem tivesse ainda no começo, mas logo em seguida veio. Então o desembargador Carmo viu toda aquela evolução passar, em seguida viu agora nesse último ano, como ele disse, 30 anos em um, né, de tão diferente que foi essa mudança. Eu pergunto, como vocês, dando continuidade a esse trabalho de levantamento que já foi feito com o livro, né, que aguarda apenas a publicação, como vocês pretendem dar essa continuidade, aproveitando o testemunho de personagens tão protagonistas nessa Justiça do Amapá, como o desembargador Carmo? Qual é o próximo passo? Assim, muitas das vezes tem um ditado que diz que temos que nos afastar um pouco da obra de arte para poder melhor contemplar, né? Então, nós acompanhamos, de certa maneira, não vivenciando, e a riqueza de detalhes que o desembargador Carmo Antônio guarda, traz consigo, como ele mesmo falou ainda há pouco, o Dr. Douglas também, sem comentários, é gigantesco. Mas, avaliando esses processos nos 30 anos, a gente pôde verificar perfeitamente a evolução do tribunal, né? Fizemos dedicamos uma parte a essa questão do avanço da tecnologia, como foi tratado, né? E vimos como era precário, assim que iniciou, lá no início da década de 90, como era precário como é hoje. Não tem o que negar. Inclusive temos uma passagem no livro que fala, como chamam mesmo? Notas e anedotas, que tem umas situações que o senhor passou e que a gente descreve no livro. Uma delas é quando o carro ficou atolado indo para a região do interior, lá, acho que acredito, para Laranjal do Jari, e que o senhor acalma todo mundo dizendo, não tem o que fazer, vamos olhar as estrelas. Era noite, aí demos o título de
É chão de lama e céu de estrelas. E aí tem essas passagens que a gente verifica muito e tenta se colocar, porque essa a intenção, é tentar se colocar no lugar dessas pessoas que foram os pioneiros, né, da justiça mapaense, do Tribunal de Justiça Mapaense, e ver o que se tem hoje, né? Aí, recuando mais, a gente lembra que esse ano a comarca de Macapá fez 180 anos. 180 anos. Imagina como era exercer, não é? Qual o papel do juiz nessa sociedade 180 anos atrás? Há 180 anos era tudo a cavalo, né? Era tudo a cavalo. A gente vê, as demandas eram diferentes, as ações eram diferentes. Até mesmo no início do século passado, temos processos aí de 1920, de 1925, em que é tudo manuscrito. Não tem nem... Quando tem algo datilografado, é quando vai para os tribunais de instância superiores, né, que volta. Mas aqui tudo manuscrito. Não tem essa de... Aí o senhor, no caso, o desembargador, já iria se sentir no início da carreira na magistratura mapaense, já privilegiado em relação... Com certeza. Aí, respondendo a tua pergunta, e já aproveitando a resposta do desembargador, não há como prever. É o afastar da obra para poder analisar melhor, para ter uma dimensão mínima, que a gente não pode nunca reproduzir o que foi, de fato, a gente tem noções, para poder passar isso para gerações futuras, né? Mas que muita coisa mudou. Foi que chamam de aceleração na história, né? no processo histórico, em certas medidas. Claro que em outras também foi um retrocesso, mas tem essa situação. E que isso com certeza vai render muita coisa, vai render muito material e ser analisado de forma bem minuciosa, cautelosa, para poder dar continuidade ao processo. É um processo histórico que o Tribunal de Justiça vivenciou de forma intensa, né, em todas essas questões. Posso fazer um complemento? O próximo passo fica difícil a gente imaginar, a gente já está imaginando, mas a gente pode falar também da questão do CNJ. Então, claro que o tribunal vai ter sua autonomia, seu campo de criatividade para pensar como é que ele quer resguardar essa memória institucional, mas a gente não pode fugir disso. Então, assim, o CNJ criou uma resolução em julho do ano passado, de 2020, a resolução número 324, então ele regulamenta que os tribunais vão ter que criar suas comissões de avaliação documental e de gestão de memória. Então, cada decisão dessa vai ser tomada em conjunto, é uma equipe multidisciplinar, e a gente já pensa nessa história de criar um museu virtual, quem sabe se houver espaço físico de criar um museu realmente físico, mas tudo que a gente for fazer vai ser observando os manuais de gestão, o documental de gestão de memória que já foi lançado. Então a gente aproveita já o gancho, nossa minuta de instituição de política de memória regional, de memória institucional já está pronta. A gente está precisando inclusive do desembargador que vai presidir nossa comissão. Já fica um convite, sabendo da sensibilidade do desembargador Carmo Antônio com essa questão da memória. A gente já tem o Marcelo, a Luiz, o jornalista, também já deu seu ok. Eu, museólogo, a desembargadora Elaine também, que tem uma representatividade excelente. Dentro do... Está na comissão que vai montar o museu do STF. Então a gente está nessa luta também, querendo montar a nossa comissão, e agora o CNJ vai observar, inclusive para o nosso tribunal pontuar. No regulamento do prêmio desse ano de 2021, ele já vai observar essa questão tanto da política quanto da prática, né? Correto. E então, a partir desse novo pensamento, dessa visão, com base inclusive nas decisões de determinação do CNJ, você já tem um caminho para percorrer, já tem alguns passos a serem dados, indicados pelo Conselho Nacional de Justiça.
de que forma outros desembargadores, o próprio desembargador Carmo, podem contribuir testemunhalmente para dar uma continuidade a esse trabalho iniciado no livro? A gente até pensa em fazer, por exemplo, uma espécie de um museu virtual, onde esses depoimentos, esses vídeos, ou inclusive a transcrição, possa ficar disponível. Então a gente pode lembrar, por exemplo, do Museu da Pessoa, em São Paulo, que o acervo deles são esses depoimentos. Então, nada melhor do que a própria pessoa falar realmente em primeira pessoa o que ele viveu, o que ele sentiu, essas impressões. Então tudo isso é muito mais rico do que a transcrição pura e fria de uma entrevista. Então a gente pensa fazer isso. Esse museu virtual é interessante porque tem um custo relativamente baixo e um alcance muito maior. Então, se a gente não tem um museu físico, a gente atende dessa outra forma. O Museu de São Paulo, o Tribunal de São Paulo, por exemplo, organiza visitas telepresenciais. Eles têm um espaço de palácio realmente maravilhoso, muito aquele bonito, Palácio né? de Um Justiça. trabalho de história também já de muitos anos. Então, nós podemos atacar de outra forma. Então, nosso tribunal tem essa característica, tem esse viés social muito forte. Então, a memória desses programas sociais que o tribunal desenvolveu ao longo do tempo, a memória de cada servidor, cada magistrado deu a sua contribuição na construção dessa justiça trintenária e exitosa. Tudo que a gente pesquisa e tudo que a gente vai constatando, a gente vê que são desafios e são conquistas significativas. Desembargador Carmo, aproveitando essa fala do Michel em relação à participação, inclusive testemunhal, num espaço, por exemplo, como o Museu Virtual. O senhor, que, como já comentamos no início, tem um currículo invejável e exemplar, não só na execução de trabalhos os mais distintos até antes da magistratura efetivamente, mas também a sua projeção no âmbito acadêmico. De que forma, dentro dessa perspectiva de carreira, né, de carreira dentro da justiça, não necessariamente como magistrado, mas qualquer operador do direito, que palavras o senhor diria, por exemplo, se o senhor fosse fazer agora um depoimento em relação a esse ponto, a essa questão? Como se preparar, como se dedicar, que visão ter para a sua própria carreira no momento em que escolhe uma profissão dentro do campo do direito? Eu acho que a primeira coisa, eu falo isso no dia a dia para os meus alunos. Eu digo assim, logo que eu começo a aula, no primeiro dia de apresentação, antes era um papelzinho escrito e eles colocam lá o nome, a filiação, o endereço, onde moram, e tem duas perguntas finais: quais as atividades que eles já exerceram e o que eles pretendem ser depois de formados. E aí grande parte diz assim, eu não sei ainda, eu vou definir. E eu digo, estabeleça a partir, vocês estão começando agora, em regra, eu dou aula para os alunos do terceiro semestre, segundo e terceiro. E eu digo, quanto mais cedo vocês definirem os objetivos, mais cedo você vai alcançar. É simples de entender. Suponhamos um aluno que entrou na faculdade hoje, ele já sabe. Não é que você não possa mudar de ideia, pode. Ele pretende ser um funcionário público, depois ele decide ser advogado particular. Tem problema isso? Não. Mas ele tem que colocar na cabeça que o estudo é fundamental. Ele tem que estudar muito, eu sempre digo. E eu brinco com eles e digo assim, ou você está gastando dinheiro seu, ou você está gastando dinheiro de alguém, para os meus alunos da iniciativa privada, né? Então, é um estelionato que você pratica contra você mesmo ou contra as pessoas que pagam seu estudo, de não fazer o que é sua obrigação, que é só estudar, não é? Então, isso é tão elementar na minha avaliação. E o que eu digo para os meus alunos da Universidade Federal do Amapá? O Estado deixa de cumprir muitas outras políticas para dar ensino gratuito a vocês, que ele não tem obrigação. O ensino gratuito, obrigatório, é até os 14 anos. Então, passou dos 14, o Estado não tem essa obrigação constitucional. E veja, e mesmo assim, o Estado me paga para dar aula para vocês, e vocês gratuitamente, vocês estudam. E não adianta alegar porque eu pago outros impostos, porque quem estuda também na iniciativa privada,
paga os outros impostos e ainda paga a mensalidade. Então eu digo, o Estado abre mão de política de segurança pública, de educação fundamental e médio, de saúde, para dar ensino gratuito a você. Você pratica um estelionato muito maior do que da iniciativa privada se você não estuda, porque a sua obrigação é só estudar. E eu acredito nisso, entende? Então, assim, eu acredito piamente nessas coisas que eu falo para os meus alunos. O aperfeiçoamento, o estudo é que forma o cidadão, não é? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aperfeiçoa, melhor você vai ser como profissional. Então, o mínimo que nós podemos fazer para as pessoas que nos custeiam, ou mesmo quando você paga a sua mensalidade, é se dedicar de corpo e alma a esse curso. E depois de concluído o curso, se dedicar de corpo e alma à profissão que você escolheu. O Khalil Gibran tem uma passagem que sempre quando eu vou falar sobre ética para as pessoas eu digo, ele diz mais ou menos assim, só que em palavras muito mais bonitas. Ele diz assim, se você não é capaz de sentir prazer na coisa que você faz, melhor você se colocar à porta de um templo mendigando das pessoas que sentem prazer no que faz. Então, se você não é capaz de sentir prazer, você se torna um subcidadão, né? Então, primeira coisa, não é fácil. Eu digo para eles, às vezes as pessoas falam assim, você não quer ser ministro do STJ ou do Supremo? Eu falo, quero. Agora, o que eu não estou é disposto a me submeter ao processo que hoje existe. Eu não estou. Por quê? Eu prestei um concurso e aí houve regras claras do que exigiam de mim. E por isso eu me tornei juiz. Depois, para me tornar desembargador, foram regras claras, antiguidade ou merecimento. Então, elas são pré-estabelecidas. Eu quero ser ministro do STJ, eu quero ser ministro, mas eu não coloco isso como objetivo da minha vida, porque não depende de mim. Então, eu nunca posso colocar, bem, o que eu quero, eu só vou ser feliz se eu for ministro do STJ. Não, eu sou absolutamente feliz em ser magistrado. Quando eu era juiz de primeiro grau, eu era super feliz na minha função. Hoje eu sou juiz de segundo grau, eu sou super feliz. E como professor, independentemente de eu ser professor da Universidade Federal do Estado do Amapá ou do Centro de Ensino Superior do Amapá, o importante para mim é estar na sala de aula, é trocar minha experiência com os alunos. Não importa o que eu ganho, se eu ganho mais ou se eu ganho menos, ou se é uma instituição pública ou privada. Eu penso que a base é essa. Primeiro, você sentir prazer no que faz. E isso você não consegue enganar as pessoas. Quando você está feliz ou você tem prazer no que você faz, eu, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu não levo trabalho para casa. Eu também durante muito tempo não levava, mas eu vinha para o tribunal. Hoje eu levo trabalho para casa. Por quê? Porque eu sei mais importante do que a minha função é a prestação jurisdicional que eu forneço às pessoas que me buscam. Então eu não posso, por exemplo, a pretexto de que eu estou prejudicando a minha vida pessoal, permitir que um processo dure mais do que ele deveria durar. Porque eu estou numa situação cômoda, eu estou empregado, bem remunerado, e podendo usufruir férias, finais de semana, e eu tenho que ver que o jurisdicionado que está pleiteando, às vezes ele não tem nem o que comer. Então eu não posso ficar tranquilo sabendo que eu vou dormir no meu horário, eu vou comer no meu horário, sabendo que a pessoa que pleiteia a prestação jurisdicional. Isso significa o quê, Aloísio, Marcelo e Michel? Prazer no que você faz, tá? E o dia que eu decidi pela minha aposentadoria, você não vai me ouvir reclamar, porque chegou um novo momento da minha vida, né? Então, mais dia menos dia eu vou ter que sair, ou seja, pela expulsória aos 75, ou voluntariamente. E eu pretendo sair voluntariamente, porque deve ser muito ruim você ser expulso, né, do local. Então, mas o quê? Qual é o meu problema agora? O que vai me dar tanto prazer quanto me dá o exercício da magistratura é o que vai me dar prazer semelhante ou parecido com as minhas aulas. Porque eu não posso transformar minha vida num marasmo se eu gosto tanto do que eu faço. Então, fundamentalmente eu digo, primeiro, escolha aquilo que aparentemente você gosta de fazer e depois se dedique a isso, não como um fardo, mas como uma coisa prazerosa.
Perfeito. E desembargador, o senhor, com uma experiência tão vasta, com uma atuação tão importante, tão marcante, tanto no âmbito acadêmico quanto na magistratura, encontra agora, não agora, porque já faz algum tempo que o senhor tem se dedicado dentro das comissões que administram a Escola Judicial do Amapá, mas o senhor atualmente é coordenador técnico da EJAP. De que forma o senhor consegue, como é que eu vou dizer, unir as duas experiências, né, na forma de lições para passar adiante, a partir, por exemplo, dos cursos de formação, né, atualmente com o mestrado, inclusive, na Escola Judicial do Amapá? De que forma dá para conciliar todas essas experiências e encontrar uma nova projeção, um novo resultado? Chega um certo momento na história da sua carreira, na história da sua vida, que você tem que desacelerar. Eu tenho um problema grave, eu sou muito acelerado, então as pessoas que convivem comigo sabem muito bem disso. Mas chega um momento na sua vida que você tem que reduzir. Por quê? Porque é muito engraçado. Eu tenho um irmão que diz assim, você não se percebe velho. Eu tenho um irmão que tem 67 anos e de vez em quando eu pego ele em cima da árvore. E aí ele esquece que ele tem 67 anos. Você entende isso? Então, você, por exemplo, tem 30, mas você não vê diferença entre 30 e 18 fisicamente. Você acha que você consegue fazer as mesmas coisas quando você tinha 18. O seu corpo é que diz, não, você não consegue mais. É quando você vê a bola e você não consegue chegar nela. Você entende? Então quando eu jogava bola, hoje eu diminuí. Mas o meu apelido era Dunga, porque onde a bola estava, eu estava também. Eu corria o tempo todo, entendeu? Mas chegou um momento em que eu percebi e falei assim, epa, não pode ser assim, eu tenho que desacelerar, né? Mas tem sido difícil. Então, no que diz respeito à profissão, o que a gente tem que fazer? Tem que selecionar. Hoje, eu já tenho que selecionar. E o que eu decidi para a minha vida? Eu vou me dedicar principalmente à atividade jurisdicional, porque essa não pode ser prejudicada. Porque é por isso que eu ganho, como o museólogo ganha especialmente para fazer o trabalho dele, o historiador, e você na sua profissão. Assim sou eu. Então, todas as vezes que nós desviamos do caminho, você tem um problema. Então, o que eu busco hoje? Conciliar a experiência, porque o ser humano é tudo que ele viveu até então, você sabe. Eu só consigo transmitir aquilo que eu vivi e o que eu experimentei. Isso começa onde? Em Catalão, no dia 17 de maio, quando eu nasci, numa noite chuvosa, em que um primo meu, eu soube isso só depois, pegou o cavalo e foi buscar a parteira, porque era na roça. E quando a parteira chegou, eu já tinha nascido. Então, ela apenas cuidou de mim a partir daí. Então, veja, por que eu gosto tanto hoje do meio rural? Por que eu faço questão de a nossa família ter um sítio? Porque o maior prazer meu hoje, quando eu trabalho tanto, quando eu me desgasto nessa atividade adicional, é ir plantar, é cuidar das aves que nós temos, entendeu? É tomar um banho de rio, do pedreira, que banha o nosso terreno. São essas coisas. Então, veja, todas as vezes que eu busco fazer alguma coisa junto à escola, junto aos meus alunos, eu tenho que ter tempo para me dedicar, para que eles saibam que naquele momento eu falo assim para os meus alunos. Exemplo, a minha aula começa 19 horas e termina 22h30. Eu sou completamente de vocês. Todo o meu vigor, toda a minha atenção está destinada a você. Eu não chego um minuto atrasado e não saio um minuto antes, enquanto todos não tiveram todas as suas dúvidas retiradas. Eu pergunto, existe mais alguma dúvida? Não. Posso terminar a aula? Posso. Então é isso. Ou seja, junto à escola judicial, eu exerço esse cargo dentro de um curso de pós-graduação por convite inicial do desembargador Carlos Torque, né, que é uma sumidade como gestor, eu admiro e não canso de falar isso, né, a técnica dele como gestor. Claro, eu estou falando dele especialmente na escola, mas nós temos muitas outras pessoas tão brilhantes dentro do nosso tribunal como ele. E ele me convidou, eu falei assim, Torque, eu não posso, mas eu não posso dizer não para você nesse momento. Eu acho que se você acredita que eu tenha condições, por qualificação técnica,
de ajudar na escola, eu estarei aí, ainda que eu não possa me dedicar como eu gostaria de me dedicar. Esse é o ponto fundamental. Eu tenho que ter tempo, eu tenho que tirar das minhas outras coisas. E o seu tempo vai diminuindo, vai acabando. Então eu penso assim, independentemente da função que você exerça, tanto dentro do tribunal, quanto junto às instituições de nível superior, quanto à EJAP, você tem que, ainda que você não possa dedicar todo o seu tempo, você tem que tirar um tempo precioso para que você possa oferecer o melhor. Perfeito, desembargador. Só duas observações. O senhor comentou que era acelerado. Até no nascimento foi acelerado. Pois foi é. essa parteira. Já pensei? E a segunda é, obrigado por me usar no exemplo, me botando com 30 anos, que eu já tenho 42. Ah, que bom. Bom, esse foi o desembargador Carmo Antônio de Souza. Sua Excelência, muito obrigado por participar. Eu é que agradeço. Agradeço também a participação do Marcelo e do Michel. E convido você que está nos assistindo agora pelas mídias sociais do Tribunal de Justiça do Amapá a semanalmente acompanhar o Justiça no Ar. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, com as melhores entrevistas aqui do Tribunal de Justiça do Amapá. O programa de hoje contou com a apresentação minha, de Aloysio Menascal, edição de áudio e estúdio do Maurício Gasparini, além da direção geral da Bernadette Farias. Obrigado pela companhia e audiência e até a próxima semana. Fechou? Programa Justiça no Ar. Maurício.